Estou oferecendo algumas orientações aqui sobre como cuidar das mudas, então não é tanto sobre o processo de semeadura em si, mas sim sobre como você cuida delas quando elas estão nesse estágio e um pouco além, porque as coisas podem mudar muito rápido. No começo, em 1 minuto, você tem uma bandeja vazia. No minuto seguinte, de repente, uau, está cheia de mudas. O princípio que sigo é, quando minhas bandejas estão semeadas, e por bandeja quero dizer isso. E aqui estão alguns nabos com 2 semanas e meia prontos para o plantio. Já plantamos o restante, então você pode ver que eles têm um belo torrão de raízes. O que estamos fazendo é continuar preenchendo essas mesmas bandejas, nunca lavando ou esterilizando elas entre um uso e outro. Então, assim que esses nabos estiverem na terra e o restante também, é só bater o restante do composto que ficou ali e começar de novo. Mas sem precisar escovar ou fazer algo assim, pode ser bem mais simples do que você ouviu. E então, temos uma bandeja semeada, e aqui, por exemplo, está uma bandeja de cebolas semeadas em grupos. É uma semente caseira do ano passado, então estou confiante que vai germinar. Foram semeadas em 20 de fevereiro e hoje, dia 27, faz uma semana. 6 dos 7 dias elas ficaram na minha varanda fechada, que tem temperatura semelhante à da casa, que não é muito aquecida. Mas, em média, durante o dia pode chegar a 20 graus por causa do efeito do sol ali, e à noite cai para 15. Talvez algo em torno de 15 a 21 graus Celsius, e isso é bem mais quente à noite do que aqui dentro. E é isso que realmente ajuda a germinação a acontecer. Se você sabe, nessa época do ano temos dias lindos e ensolarados, como pode ser aqui mais tarde. Mas à noite, se a temperatura chegar a 3 graus, o que é comum nesta época do ano, isso corresponde a cerca de 3 a 4 graus Celsius. Então isso vai simplesmente interromper o processo de germinação. As sementes vão pensar, ainda é cedo demais, não posso fazer isso. Elas exigem temperatura mais constante para germinar, mas após criarem pequenas raízes, conseguem crescer mesmo com temperaturas mais baixas. Então, o que estou fazendo é começar as sementes nesta cama quente, sobre a qual vou falar um pouco mais daqui a pouco, e trocando elas de lugar. Então, esses são nabos de uma semeadura um pouco mais tardia, que você pode ver que ainda estão na fase de mudas. Mas essa é a parte difícil. Os canteiros são feitos de uma forma para dar a eles calor e temperatura extra. Agora eles podem ficar em um ambiente mais fresco, então essas 2 coberturas podem ser retiradas. E então eu deixo elas aqui por cerca de 10 dias, não vai demorar muito para que estejam na terra. As brássicas em particular crescem muito rápido. Então eu estou colocando as cebolas ali atrás, porque, embora eu esteja confiante, essas cebolas já germinaram, o que significa que elas têm uma pequena raiz saindo da semente. Não tem nenhuma folha verde ali, então provavelmente vão ficar uns 10 dias ali. Vamos ver essa próxima etapa se desenvolvendo bem e depois disso elas vão sair dali e ir para lá e eu vou ter outras bandejas. Então é uma propagação contínua. Estou usando isso como exemplo só porque está aqui mesmo, mas para a maioria de vocês isso seria em uma escala grande demais para valer a pena. Tem 1,5 metro cúbico de esterco de cavalo ali e essa é uma estrutura de 1,2 metros quadrados que Adam fez. Ele fez isso na segunda-feira, enchendo com esterco de cavalo fresco. Quanto mais fresco, melhor, porque tem mais potencial de calor e com bastante palha para segurar esse calor e também manter um pouco de ar dentro do calor. É um calor de compostagem, basicamente, de esterco fresco, e a temperatura agora está em 63 graus Celsius, isso é mais de 140 graus Fahrenheit, então tem bastante calor ali que está subindo lentamente. E o que descobrimos que realmente vale a pena fazer é colocar uma folha de polietileno em cima do esterco fresco, que impede que os gases subam por essas bandejas. Porque quando o esterco está realmente fresco, o gás ou vapor que você vê saindo contém bastante amônia só na primeira semana, e isso pode queimar as folhas. Não destrói todas, mas pode causar bastante dano. Na verdade, machuca mesmo. Já aconteceu comigo com tomates uma vez, e tomates que ainda nem plantei. Aliás, isso é em 2 semanas, provavelmente 10 dias, então o que temos aqui está tão bonito. Eu encontrei uma germinação muito boa de beterraba, essa é a beterraba Boston da Premier Seeds Direct, é um dos catálogos que eu recomendo lá. Agora isso é espinafre. O espinafre é interessante porque eu acho que a taxa de germinação é surpreendentemente irregular.
Então, se você olhar para este aqui, há cerca de 2 semanas de diferença entre essas duas bandejas. Na verdade, é um composto diferente também, e este aqui é uma mistura bastante concentrada que não tinha muita fibra. Passei a adicionar um pouco de fibra de coco ou algo equivalente, só para deixá-lo um pouco mais leve. Tenho obtido ótimos resultados com o composto, sabe, como esses nabos. Não há problema nisso, mas é apenas a germinação. Por isso dizem que é preciso um composto especial para sementes. Isso pode ser complicado se o composto ficar encharcado, o que está ligado à rega, tema que abordarei em instantes. Esta mistura é mais fibrosa que as anteriores e estou satisfeito com os resultados. As mudas estão fortes. Esse é um pouco de espinafre que plantamos, os bons, e todos os outros naquele momento, há alguns dias, ainda estavam pequenos demais para plantar. Então isso só mostra a variabilidade da germinação. Cada semente de vegetal é um pouco diferente nesse aspecto. E com o espinafre, não fique desanimado se o seu não crescer tão uniformemente quanto, por exemplo, os nabos. Brássicas são as mais fáceis, enquanto algo como alface é interessante, porque o que eu faço com elas é transplantá-las, na verdade. Você pode semear sementes de alface diretamente. Existem várias formas, escolha a que melhor se adapta a você. Para mim, eu estou cultivando muita alface para vender as folhas, e é aqui que estão todas as sementes, onde eu as semeei todas. Exatamente uma semana atrás e em 4 dias, nós fizemos o repique delas. Elas vieram desta bandeja, daquela linhazinha ali, e Sam fez o repique delas na terça-feira. Então isso foi há 3 dias e você já pode ver realmente a diferença. Elas passaram da germinação para o crescimento bem rápido, e eu só vou deixar a alface nessa cama quente por no máximo 1 semana, senão é só colheita. Vai acabar ficando rápido demais e pronta antes de eu realmente querer. Eu quero estar plantando aqui fora. Esta é uma zona, um clima, com verões não muito quentes, mas invernos amenos. Eu acho que normalmente começo a plantar por volta do equinócio ou no máximo em meados de março. Nós já plantamos algumas coisas aqui fora, na verdade. E isso é só porque eu tinha mudas de testes que fiz com composto e sementes, e isso resultou em mudas bonitas, em vez de jogá-las fora. Como o tempo está incomumente ameno, pensei, vamos colocá-las na terra. Na semana passada, plantamos rabanetes em grupo, ervilhas, espinafre e nabos. Essas você também pode semear diretamente, então, sabe, você não precisa propagar tudo sob cobertura, dá mais trabalho. Mas dito isso, ao ver aqueles resultados, acho que vale a pena. No momento, estamos começando a semear rabanetes no solo. Em vez de fazer multissemeadura, começamos com algumas multissemeaduras, também algumas cebolinhas diretamente, um pouco de coentro, um pouco de endrô e um pouco de espinafre, então isso são mais opções. E cenouras, com certeza. Não cultivo cenouras e pastinacas em propagação porque a raiz principal, que é a parte comestível, costuma quebrar ao transplantar, então prefiro semeá-las. No ano passado, semeei direto em 28 de março e funcionou bem. Este ano, talvez já na primeira semana de março. Vou tentar algumas, pelo menos, só para ver. E também temos algumas cenouras, só para ter algumas mais cedo. Aquele vaso ali embaixo, que é um vaso de barro cheio de composto normal para vasos e só algumas cenouras semeadas por cima. Porque é muito bom espalhar um pouco a colheita e espero que elas deem algumas mais cedo ali. E isso é aipo, então dê uma olhada no meu vídeo recente que postei sobre como cultivar aipo. Mas essa é a fase inicial, que não tem nada para ver. Mas tirando isso, eu semeei sementes ali, e sementes de aipo, como celera, elas são apenas espalhadas por cima, sem nenhum composto sobre elas. Então o que eu faço é manter uma pequena cobertura sobre isso. No início, usei apenas uma folha de polietileno, um pedaço de vidro, qualquer coisa serve para manter a umidade. Como as sementes ficam próximas da superfície, já o repolho é mais fácil. Como planto bastante repolho, ontem só joguei as sementes rapidamente porque não tinha muito tempo. E aí teremos tempo para fazer o repique na semana que vem. Esse negócio de repicar pode parecer, para quem nunca fez, um pouco trabalhoso. Alguém me perguntou no Facebook por que semeio minhas sementes em vasos grandes. Não sei o que ela quis dizer com grandes, mas talvez fosse isso. E se você imaginar, por exemplo, se você encher 10 desses e semear ervilhas, isso vai ocupar muito espaço, enquanto eu, na verdade, costumo cultivar ervilhas em uma bandeja muito menor, de 15 células.
E se você olhar, se tivesse 15 desses e basicamente 15 células ali, o espaço necessário seria enorme para isso. E você precisa de mais composto e isso leva à rega, porque supondo que isso tenha PCs dentro e você os regue bem. Até aqui tudo bem, mas com o tempo o composto tende a se assentar, pode ficar um pouco denso e é muito difícil nesse estágio. Eu diria para regar o suficiente sem encharcar, porque quando você tem um volume maior de composto, isso obviamente retém mais água. E essas bandejas eu acho excelentes para isso, porque estou pegando esta agora. Ela está pesada, eu não reguei hoje de manhã. Costumo regar só 2 vezes por semana nessa época do ano. Se estivesse ensolarado, regaria diariamente, ou seja, a rega depende do clima. Portanto, não faça isso por hábito, faça observando a cada vez. Isso precisa de água. E ali, a maioria das bandejas está mais ou menos no mesmo nível de crescimento e necessidade de água. Então, esta manhã eu só passei o regador por cima. Vou mostrar isso rapidamente para vocês nessas beterrabas aqui. Elas não precisam de água, mas vou mostrar o princípio assim mesmo. Então, com isso, em cerca de 3 segundos, são 3 bandejas, que são 180 células, o que dá mais ou menos 650. As plantas de beterraba, por serem multibrotos, já têm água para 2 dias, então a rega pode ser rápida. Mas você vai querer um regador com uma rosa bem fina, como essa aqui. Você pode ver que a água sai bem fina, não encharca, e eu estou bem atento a isso. Eu tentei organizar, projetar e produzir um regador no ano passado baseado nesses princípios. Infelizmente, isso não se concretizou. Não é tão fácil quanto eu pensei que seria, então não temos isso para oferecer a você. Mas onde você encontra um regador bom assim? E aquele veio da loja britânica B&Q em 2004 e existem opções semelhantes disponíveis atualmente. Eu recomendaria um que tenha um bom equilíbrio como esse, não muito fundo e com uma rosa o mais fina possível. Então, boa sorte em encontrar algo assim. Aquele já tem mais de 20 anos então. Se você conseguir um bom, vale a pena pagar mais porque a rega é muito importante. Não quero que pareça que você precise fazer isso diariamente ou o tempo todo. Não é esse tipo de importante, mas é importante tanto não regar de menos quanto não regar demais. Você não quer que o composto fique encharcado, então quando terminar de regar uma bandeja ou algo assim, é só levantar e sentir como está. E sinta como fica o seu substrato na bandeja depois de regar. E, portanto, quando tiver uma quantidade razoável de água ali, você meio que pega o jeito. Então, posso levantar essa bandeja de alface aqui, por exemplo. Essas mudas foram transplantadas hoje de manhã, na verdade, mas eu posso sentir que está pesada e isso é bom, então ela já tem o que precisa. Damos uma borrifada após o transplante e só regamos novamente após 3 dias. Então, eu cobri bastante coisa aqui e tenho certeza de que sempre há mais coisas para falar sobre propagação, mas espero que isso tenha te dado um pouco de base. E dê uma olhada em todos os outros vídeos no meu canal. Tem muitos que começam com propagação, que nós publicamos. Agora temos uma bela seleção de tudo, desde cebolinha, couve-rábano e funcho até aipo-rábano, aipo e alho-poró, e ainda tem mais por vir, na verdade. Aipo-rábano e alho-poró, acho que ainda não publiquei. E depois vamos ter feijão de corda, feijão francês e milho doce. Eles vão aparecer um pouco mais tarde porque ainda não os estamos semeando. E também confira meu calendário de plantio, porque ele tem todas essas datas. Você pode obtê-lo em formato digital, não é muito caro, sabe? E pode deixar no seu celular ou onde quiser. E também no meu site tem uma linha do tempo de plantio gratuita, um recurso gratuito, e nessa página tem para o Hemisfério Sul um download gratuito para você pegar suas datas. 6 meses transpostos para o sul, e tem até uma específica para as terras altas da Escócia, que um dos meus inscritos ofereceu, começando um pouco mais tarde. Onde quer que esteja, há boas chances de propagação, mas não se apresse se estiver nevando. Obviamente, eu ouvi que muitos tiveram um pouco de neve, mas tenho certeza de que não vai demorar muito para derreter. E se você tiver uma estrutura como essa, é incrível o que você pode fazer. Assim, você consegue deixar suas mudas fortes. Vou encerrar com um último pensamento. Não faça o processo de aclimatação nesta época do ano. Estamos pegando as mudas daqui, fazendo buracos no solo e colocando-as lá, e rapaz, isso economiza muito tempo e esforço.
Estamos cobrindo com manta térmica, assim as mudas ficam aconchegadas. Planto-as bem fundo, um pouco abaixo do solo para protegê-las. E tudo o que posso dizer é que, depois de décadas fazendo isso, sempre funciona. Então, boa sorte tanto na semeadura quanto no plantio.